aquilo começa a te buscar aonde aquela energia tem que ir. Às vezes, vai até na casa da pessoa. Mas tu sente a vibração do espírito que está contigo? Sinta a vibração que tem no espírito. Comigo. Tá. Isso. Eu estou sendo só um instrumento e que ele, entendeu? Mas eu consigo ler naquela pessoa. Às vezes o problema nem está ali. Tá. Mas está lá na casa daquela pessoa. Tem um monte de gente aqui que ninguém nunca sentiu nada diferente no passe. Agora eu agora senti. Pode falar. Quando o pai qual era o nome daquele menino que fez Radamés? Radamés. Eu lembro O pai dele que se encarnou, sei. ele tinha, na hora aqui dos trabalhos, ele tinha uma energia muito boa. Entendi. Eu sentia a eletricidade. Assim, quando ele vinha me amparar, sabe? E eu não sabia que era ele, mas eu sentia que era. Que pela posição de mãos dele. Entendi. E nas quintas à tarde, quando a gente foi aqui, que eu participei algumas vezes do passe, né, quando eu consegui frequentar as tardes aqui, eu senti algumas vezes quando a gente estava dando passe, eu sentia, eu até afastava um pouco a mão, porque eu sentia como se fossem os pontinhos de choque. Saindo pelas pontas dos dedos. Exato. Às vezes eu até afastava a mão, mas tu sentias a vibração do espírito que estava contigo? Senti. De que jeito? Aí era muito bom. Eu sentia uma energia muito boa. Entendi. E eu me sentia assim, nossa, eu me sentia muito bem. Tanto é que quando acabou as quintas-feiras, eu fiquei muito triste. Porque eu me realizava nas quintas à tarde. Só vim na segunda agora. Trabalhar. Se tudo der certo, eu tenho sim. Agora eu quero contar um caso dessa moça aqui que ela vai falar pra vocês. Chega de eu falar. Eu pensei que eu não podia falar, porque eu também tenho. Manda, deixa eu falar, porque isso já é prata da casa. Então tá certo, é isso mesmo. Essa moça vai falar pra vocês o que aconteceu com ela ontem. Eu acho que o que aconteceu com ela ontem foi providencial para o estudo de hoje. Nós chegamos a essa conclusão. Sim. Então, fala. Boa noite, pessoal. Meu nome é Miriam. Eu frequento a casa já faz pouco mais de um ano. E quando eu coloquei meus pés aqui, foi em busca de socorro. Porque eu estava passando por situações muito complicadas relacionadas à minha vida pessoal, mas principalmente em busca de socorro por conta das minhas filhas. Uma delas, E pessoal, problemas pessoais também meus que estavam me levando para o fundo do poço. E desde então, aqui eu encontrei acolhimento, encontrei apoio, e foi aqui onde se iniciou o meu tratamento e o caminho da minha evolução. Nesse meio tempo, eu comecei a participar não só do tratamento, mas comecei a participar dos estudos também, e sempre fui muito bem acolhida pela casa. Então, sempre que eu preciso, hoje eu trabalho na casa também, e sempre que eu preciso de um socorro, eu sempre venho e recorro aos dirigentes da casa, e sou sempre muito bem acolhida. Ontem, aconteceu uma situação em que eu vim novamente em socorro. Já havia vindo já no dia anterior, através de socorro para a tia Zilda, e não pude vir a casa na segunda-feira à tarde, e acabou que viemos ontem à noite. Quando eu cheguei, já imediatamente eu procurei ela pedindo para ela um atendimento após as palestras. Por conta de algo que estava acontecendo com a minha filha mais velha, que me deixou realmente muito preocupada. E assim foi feito. Após as palestras, eles chamaram ela lá dentro e eu fiquei esperando aqui fora. E foi incrível, porque quando eu ainda cheguei na Mari e disse assim, ela quer que eu entre com ela. E a Mari parou, analisou e disse assim, não, hoje é só ela. E eu fiquei esperando. E passou-se o tempo, eu estava esperando aqui, estava eu, a minha filha do meio, a minha pequena, nós estávamos aguardando, e eu estava sentada aqui, e de repente, juro para vocês, de repente, do nada, eu não vi a Mari sair de dentro da sala.
E eu me deparei, até me assustei, porque eu estava de cabeça baixa, concentrada, assim, eu não ouvi nada, não vi movimentação nenhuma. E a Mari só encostou no meu ombro e eu olhei para ela assim, na hora foi um impacto bem grande e ela, vocês não têm noção, eu vou tentar descrever o máximo possível aqui, mas é algo praticamente indescritível. Eu olhei para a Mari, o semblante dela, ela estava de pé na minha frente, de olhos fechados. Um semblante tão leve, um sorriso, algo lindo de ver. Tanto que eu olhei para ela assim, e aí ela fez sinal para mim, que era para eu me levantar. E eu me levantei e ela fez sinal para me abraçar, e nós nos abraçamos. A sensação foi indescritível, porque eu fui abraçando, e aquela energia da Mari foi tomando conta do meu ser, foi tomando conta de mim. E foi tão lindo, tão puro, que na hora o que me remeteu foi a minha mãe. Eu pensei, é a minha mãe, que a minha mãe já é falecida há 7 anos, por conta do tamanho do amor que eu senti, que estava sendo transmitido para mim. Eu fui sentindo, eu fui me arrepiando dos pés à cabeça, aquilo parece que foi penetrando no meu corpo, no meu ser. Foi algo muito, 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 muito lindo. Foi muito maravilhoso, e aquilo foi me emocionando de uma forma que, ao mesmo tempo que eu pensava, é a minha mãe, mas vinha imediatamente um pensamento que dizia, não, mas é algo muito maior, muito mais elevado, com certeza, né? E foi uma confusão assim de pensamentos na hora, mas que remeteu ao amor de mãe, ao acolhimento de mãe. E aí eu fiquei toda trêmula, e era a Mari, depois daquele abraço, e foi um abraço muito, muito apertado, foi um abraço muito fraterno, de muito amor e muito carinho. E aos poucos, quando eu fui relaxando, ela foi relaxando também, aí ela segurou, nós ficamos de frente uma para a outra, e ela segurou as minhas mãos. E eu olhei para ela e eu não conseguia falar, mas a vontade que eu tinha, e eu acredito que eu tenha feito isso, né, através do pensamento, de agradecer, porque eu fiquei tão grata por aquilo, que eu queria dizer muito obrigada para ela, mas eu queria falar, só que eu não conseguia falar. E ela olhou para mim, não olhou porque ela estava de olhos fechados, mas ela era como se ela estivesse olhando para mim, e ela entendeu a minha gratidão, e ela fez assim para mim, sorrindo. E aí ela foi saindo assim, a gente foi soltando as mãos, e ela foi indo, bem lentamente ela foi entrando de novo na sala. E a minha reação, eu fiquei em choque, porque eu sentei nesse banco de uma forma assim extremamente chocada, porque por conta daquela confusão, é a minha mãe? Não, não é a minha mãe, não é. Mas aquilo tomou conta, gente, eu saí daqui depois, ainda, né, absorvendo aquilo tudo. E quando eu cheguei em casa, que eu fui administrando um pouco melhor, eu saí daqui de uma forma muito leve. Eu saí daqui, eu olhava para as pessoas assim, eu enxergava tudo tão lindo, e eu senti demais aquela energia transmitida para mim, que foi uma energia que tinha muito, mas muito, muito, muito amor. Uma energia de amor, uma energia de cuidado, uma energia de carinho, que conforme a gente falou depois, foi um recado que muito claro, dizendo que eu não estou sozinha. Nós não estamos sozinhos. Eu estou muito bem protegida, e tem alguém que me ama muito e que cuida de mim e da minha família. Então é gratificante, é emocionante, e é muito verdade. É muito, muito, muito de verdade. O que a gente sente assim nossa, e na verdade não foi só esse caso foi surreal para mim assim, ontem. Mas teve uma outra oportunidade em que nós estávamos em atendimento ali dentro também, em que a própria Mari recebeu uma mulher, e eu estava junto no atendimento, e ela falando, à medida que ela falava, as coisas que ela falava e a forma como ela falava, a vontade que eu tinha era de me ajoelhar na frente dela e agradecer por ter vindo, por estar ali, por estar dando aquele apoio, por estar dando aquele conselho, sabe? Porque o que a gente sente é indescritível, é só passando por isso mesmo. Então a gente queria que vocês soubessem disso, né? Porque é realmente muito importante.
Muito. Isso foi assim, Verdade. gente. São coisas que a gente vai se permitindo ao longo do tempo, se servindo de instrumento. Nesse lugar aqui, o passe espírita não te diz para você tocar. No passe espírita você não toca. Mas pelo amor de Deus, se alguém um dia quiser manifestar um abraço de um espírito que venha em benefício de alguém, e se não fizer isso, se eu ficar sabendo,